Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa Eu sou o Rafael Esquelard. e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, sejam bem-vindos a 2025. Estamos de volta com o nosso podcast depois de um tempinho de recesso aí. Estamos de volta com uma voz meio voltando aí também. Mas estamos aqui com tudo. Dessa vez a gente teve um grande episódio aí com Yasmin, e o nosso psicólogo Zé Siqueira. E o Rafa vai contar um pouquinho o que a gente conversou, Rafa. Olha, a gente conversou sobre retorno ao trabalho, então foi um papo bem legal, né? A gente vê aí que várias diretrizes para dor musculoesquelética e dor como um todo falam muito sobre o retorno ao trabalho, o retorno precoce ao trabalho, e a gente tentou discutir um pouco dessas nuances, né? Como é que um fisioterapeuta pode facilitar o retorno ao trabalho? Quais estratégias a gente pode usar para tentar facilitar esse retorno? E estratégias que, obviamente, vão além só de técnicas de prescrição de exercício, né? De uma forma bem ampla, esse papo aconteceu, acho que foi de novo para a época do ano, né, onde as pessoas vão estar retornando ao trabalho, talvez foi um papo legal ali para se já colocar em prática assim que escutar o episódio. Muito bom. E do nosso lado, Fisiortopedia começa o ano cheio de novidades aí. Então a gente tem a nossa primeira, que vocês já viram no Instagram aí, provavelmente, é a nossa pós-graduação de pós-operatório e traumatologia ortopédica. Então, resolvemos fazer um produto exclusivo de traumatologia ortopédica, um assunto super importante, né, e que tem muito espaço, muita coisa para se discutir. E além da pós-graduação, para a gente aquecer tudo isso, a gente vai ter também nossa imersão de verão, que será em fevereiro. Então, se preparem, vai ser super bacana. A gente, dentro de todo esse corpo docente, né? A gente tem a Aline Miranda, Adriana Carvalho, Harumi Rota vai ser nossa coordenadora dessa vez, né? Tem também Tamires, Aline, diversos professores aí que vocês, alguns já conhecem, né? E por último, nossa certificação de agente eletrofísicos está chegando. Estamos nas gravações finais aí. Josimar Santana está vindo aqui semana que vem no estúdio para fazer essas filmagens e deixar esse produto redondo para vocês. Temos uma bela parceria aí com a Ibramed também, aproveitar e agradecer aí toda a parceria e apoio. E 2025, então, já começa com tudo, com o pé direito e todas as nossas outras pós-graduações, produtos que vocês já conhecem. Então, fiquem com o nosso primeiro episódio do ano. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de curtir, compartilhar, mandar para todo mundo e deixar seu comentário. Um grande abraço para vocês e bom episódio. Valeu! Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro podcast de 2025. Estou me acostumando a falar, quase falei 24. Então sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui nesse episódio inaugural aí do ano, né? Então vai ser uma conversa super bacana. Um episódio que já está tentando ser construído aí faz quase um ano, mas o tema a gente considera muito relevante, então mantivemos. E foi uma dificuldade clínica, né, que a Yasmin daqui a pouco vai se apresentar, trouxe, e literalmente acho que a gente trouxe o Zé, vai trazer as respostas, espero eu, ou algumas outras reflexões para a gente poder trabalhar nessa temática, né? Então, espero que todos tenham passado aí um bom ano, as festas e tudo mais, né? Então, vamos começar do começo. Rafael Crescicalani, seja muito bem-vindo, vou começar por você hoje. Hoje quebrou o padrão, foi? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite aí a quem nos escuta. É um prazer estar mais um ano aqui com vocês. E eu acho que é isso, né? O episódio, quando fica muito tempo no forno, é porque a gente está melhorando ele, né? Então, tenho altas expectativas aqui para esse papo. Vamos lá. Com certeza. E Yasmin Alrage, seja muito bem-vinda. Faz tempo que você não está por aqui, né? Então, Faz, aproveita de né? boas-vindas e se apresente para quem estiver perdido no mundo da dor orofacial. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente. Estou super feliz de estar aqui. Realmente tem essa questão de uma ansiedade em relação a esse tema, então acho que vai ser bem bacana poder conversar com o Zé aqui. Na verdade, a gente inventa motivos para a gente poder bater papo com o Zé de vez em quando, né? E
Para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta de formação, me formei em Campinas, na PUC, já faz aí algum tempinho, eu estou chegando na casa dos 20 de formada, e eu trabalho na área de dor orofacial, né, e questões relacionadas à cervical e à cabeça, né, então pacientes com queixas de cefaleia e queixas cervicais principalmente. Eu estou aqui no Fizinho Ortopedia já faz algum tempo, então talvez você já tenha me visto aí na pós em traumato, na pós em dor, né? Tenho algumas participações, alguns cursos na STAR. E eu atuo basicamente nessa área, minha prática clínica é 100% com pacientes com esse tipo de queixa. Então eu estou com uma prática quase full time, né, de consultório. Então é muito gostoso porque quando a gente dá aula, a gente consegue transpor e trazer um pouquinho do que a gente vive no dia a dia no consultório, né? Então esse bate-papo vai um pouco nessa linha, assim, da gente poder falar um pouquinho do que a gente vive no consultório e quem sabe a minha dúvida é a dúvida de quem está por aí também e pode ajudar com quem estiver ouvindo. Maravilha, maravilha. E nosso querido psicólogo Zé Siqueira. Zé, seja muito bem-vindo. Se apresenta para quem está perdido no mundo da psicologia. Obrigado, Leandro. Pô, que bom estar com vocês. Eu adoro poder conversar com vocês. Então, sempre que tem convite para participar, eu faço de tudo para poder estar que é uma maneira da gente bater um papo, conversar e a gente aprender mutuamente, né? Então, meu nome é José Siqueira, eu sou psicólogo clínico. Eu fiz mestrado no departamento de psicobiologia da Unifesp. Tenho especialização em dor pelo Einstein e especialização em medicina comportamental pela Unifesp também. Eu sempre gostei muito do diálogo entre disciplinas diferentes, então eu sou um psicólogo que gosta de olhar muito para fora da psicologia e fazer essas pontes com outras áreas. Então, é sempre um prazer ter esse tipo de diálogo. Também sou sócio e diretor técnico da clínica BeHealth, uma clínica de psicologia, psiquiatria e nutrição, né? Uma clínica interdisciplinar também. Muito bom, muito Só bom. uma correção, viu? Fique à O vontade, Zé. Leandro falou que eu vou trazer as respostas. Esse não é o meu departamento, não, viu? Eu não sou especializado em trazer respostas. Eu costumo dizer que meu trabalho é fazer boas perguntas. Então, minha expertise é mais fazer pergunta do que trazer respostas. Se quiser resposta, acho que é melhor chamar outro. Mas Muito fazer bom. boas perguntas, acho que eu já aprendi um tanto ao longo da minha carreira. Ah, muito bom. Então é isso. Então a gente veio trazer as perguntas do Zé, né? Então, com certeza vai trazer altas reflexões, né? Então a ideia é falar um pouquinho hoje de saúde mental, retorno ao trabalho, né? Tem diversos tópicos dentro disso. Eu vou pedir e vou começar aqui com a Yasmin, que ela que tem, que trouxe essa pauta e essa questão. É uma temática super interessante e eu acho que ela fica meio oculta e muitas vezes atrapalha a nossa reabilitação e a gente não consegue entender como lidar e como isso. E eu acho que a gente acaba menosprezando, né? Então, nesse desentendimento do que e como, né? Até algumas nomenclaturas em si, vai ser um papo super bacana. E, por favor, contextualiza para a gente aí um pouco dessa conversa, pois o Zé pode trazer algumas perguntas, né? A mais, e a gente vai Para a gente refletindo refletir junto. mais. Então, fique à vontade. Eu acho que dentro disso, né, assim, eu me sinto uma pessoa muito curiosa, né, tenho uma inquietação profunda, assim, e no dia a dia com os pacientes, né, e eu acho que tanto eu quanto a maior parte dos fisioterapeutas se formaram, né, com uma base, assim, eu diria insuficiente relacionada ao entendimento do ser humano, né, em relação principalmente à saúde mental, né, embora eu tenha estudado na PUC, e eu tive uma carga horária bem grande de sociologia, de antropologia, de outros estudos do ser humano como forma geral. Eu tive uma disciplina de psicologia, mas foi muito rápido, né? E as preocupações ali, o foco era outro. A gente não falava tanto sobre os pacientes com dores persistentes como a gente fala hoje. Então, eu acho que isso foi evoluindo dentro do meu raciocínio no meu dia a dia. Eu fiz formação em osteopatia, e uma vez eu ouvi um podcast que você gravou com o Palmiro e com o Dan,
e que o Dan comentou sobre as perguntas que na osteopatia se faz, né, relacionadas à qualidade de vida e um monte de coisas. Então, eu acho que eu já fui trazendo ao longo da minha prática clínica esse tipo de pergunta, entender sono, entender a relação das pessoas com a vida, com a família, com os filhos, com o trabalho. Mas o objetivo dessas perguntas era outro, né? Hoje eu fui entendendo o quanto que essas coisas podem influenciar no que o paciente está sentindo, mas de uma forma diferente, entendendo mais o universo da dor. Então, as perguntas são as mesmas, mas eu interpreto a resposta do paciente hoje de uma forma diferente, né, tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado, eu fiz estudos clínicos mesmo, de técnica, de prática mesmo, uma coisa muito manual. Então, a minha formação, o Rafa sabe, a gente fala muito sobre isso, eu tenho uma formação muito grande em terapia manual. E aí, o contato com vocês, eu fui evoluindo, e o contato com o Zé principalmente, e todas as formas como os cursos e o que a gente foi se aprimorando aqui, eu fui trazendo muito mais esse olhar para essa parte do psicossocial que não estava muito na minha formação. E hoje em dia eu tenho me deparado, acho que talvez principalmente por conta do tipo de característica de pacientes que eu atendo, um grande número de pacientes que por algum motivo ou está afastado do trabalho, ou não está conseguindo performar no trabalho de forma adequada, ou está tendo alguma dificuldade em relação ao trabalho. E esse caso em específico que eu trouxe para o Fulco há um tempo atrás, eu falei, puxa, isso a gente podia falar num podcast, eu acho que isso é uma coisa que outros profissionais podem viver. Era uma paciente que estava há muito tempo afastada do trabalho e ela ia retornar ao trabalho. E a gente, quando você é um fisioterapeuta que trabalha, sei lá, com uma dor relacionada a braço, a punho, por exemplo, e que o trabalho envolve um movimento repetitivo, a gente ficava muito preocupado se esse paciente estava fisicamente pronto para realizar aquela atividade, né? Então, será que ele está pronto para fazer aquele movimento? Será que ele consegue se manter, por exemplo, sentado numa cadeira por muito tempo? Mas eu trabalho com pacientes com dores orofaciais, né? E aí com cefaleias, e são coisas que a biomecânica não explica muito, né, aquilo. Então, a relação com o trabalho que esse paciente tem, pensando em retornar ao trabalho, está muito mais relacionado ao volume, está muito mais relacionado ao que ele vive dentro do trabalho, ao quanto ele consegue, por exemplo, fazer pequenas pausas, ou ter tempo para ele, ou o quanto esse trabalho ocupa da vida dele, né? Então, acho que são muitas coisas que a gente tem que olhar nesses aspectos. E aí, essa paciente em específico tinha uma história muito longa, desde os 16 anos de vida até os 24, 25, que era quando eu estava atendendo ela, de que ela veio com uma dor crônica persistente e passou por um montão de procedimento cirúrgico desnecessário ao longo dos anos. E ela trabalhava como caixa de supermercado e ela iria retornar agora para essa situação desse trabalho. E ela estava muito preocupada de retornar. E aí eu me vi numa situação de que, puxa, como que eu como fisioterapeuta, posso auxiliá-la? Então, a paciente já estava em acompanhamento psicológico com a psicoterapeuta, eu estava em contato com ela também, mas a paciente criou uma aliança terapêutica muito grande comigo, e a mãe comentava que tinha coisas que ela falava comigo, que ela não falava com a psicoterapeuta, então a gente tinha uma relação importante. Então eu me vi ali num lugar de que como eu poderia ajudá-la, auxiliá-la, né? E naquele momento eu acabei perguntando para ela, perguntei o que você acha que é o pior que pode acontecer, né, nesse retorno, porque eu me coloquei no lugar dela e senti assim, ela está há muito tempo sem trabalhar, então ela deve ter alguma ansiedade, uma preocupação em como vai ser, se isso é novo, se as pessoas se ela estava mais preocupada com o tempo que ela ia ficar ali desenvolvendo, ela lidava com pessoas, se era no falar com as pessoas, então eu queria tentar entender com ela o que era o mais difícil, para ver se de alguma forma eu conseguia trazer alguma palavra de conforto ali com ela, ou até discutir com uma psicóloga para que aquilo fosse trabalhado de alguma forma. Só que isso me fez pensar muito, acho que eu não preciso nem entrar muito em quais estratégias que eu usei com ela, e muito mais do que isso me fez pensar de que a gente passa por isso, né, no dia a dia, assim, nossos pacientes estão nesses lugares. Então, eu achei que podia ser importante a gente trazer essa conversa aqui com o Zé para entender, nós, como fisioterapeutas, em que momento, como a gente consegue ajudar os nossos pacientes nesse processo de retorno, né? Eu tenho sempre um pensamento do retorno
como pensar, voltar para o exercício, pensar em volume, será que dá para a gente trabalhar com volumes menores de trabalho e tudo mais? Então, é um pouco isso que eu queria trazer para a gente poder conversar e discutir. Perfeito. Zé, quer começar comentários? Se não, eu tenho alguns comentários aqui também, mas pode iniciar você. Já tem bastante coisa aqui para discutir, né? Manda as Pontos perguntas. bem importantes. Eu fiquei pensando como esse tema ele tem muitas camadas possíveis, né? São diversas camadas, então a gente vai enxergar algumas delas, né? Primeiro ponto que eu fiquei pensando é que nós, profissionais de saúde, a gente às vezes tem a ilusão de que a gente vai conseguir resolver todos os problemas dos nossos pacientes, né? E é muito frustrante para a gente quando a gente se depara com um caso que tem várias dessas camadas e algumas delas são inacessíveis a nós. Por exemplo, essa paciente da Yasmin trabalha como caixa de um supermercado. Quais são as condições de trabalho dela? Né? A gente não tem acesso a isso. Então, tem uma camada dessa questão que é muito importante, que é a gente entender o trabalho numa dimensão mais da sociedade mesmo. Qual o significado que o trabalho tem para as pessoas, quais são as condições de trabalho. E muitas dessas questões a gente não vai conseguir alterar significativamente, né? Se a gente tiver acesso a meios de alterar, de repente, sei lá, trabalhar a questão do trabalho em uma empresa, né? Esse trabalho mais macro, isso é ótimo. Ou um trabalho que o pessoal do CFT faz muito, que é educar a sociedade em relação à dor e tal. Isso é muito interessante, que é pensar não só o indivíduo que está com dor, né? Mas a sociedade mesmo, como a comunidade enxerga o que é uma pessoa com dor e o que pode ajudar uma pessoa com dor a trabalhar de maneira efetiva, né? E aí tem essa questão importante que é quão pronta essa pessoa tá para voltar. E aí a gente pode investigar isso levando em conta questões mecânicas. E aí, quando eu falo a gente, é profissionais de saúde em geral, muito mais vocês do que eu. Mas também levar em conta as questões psicossociais, porque elas vão influenciar demais. E elas não deixam de ser físicas também, né? Uhum. Não é que é uma outra dimensão quando a gente está falando de questões psicológicas, né? Continua sendo físico, né? Continua tendo um corpo envolvido nessa questão. E aí, quando a Yasmin olha para a questão psicológica, identifica que a paciente está preocupada. Aí eu falei que minha expertise tem a ver com fazer boas perguntas, tem a ver com isso, assim, o paciente está preocupado, o que que a gente faz? A gente tenta fazer ela ficar menos preocupada, mas como, né? Como é que você despreocupa alguém? Como é que você tira a preocupação de uma pessoa que está meses sem trabalhar e vai voltar para um trabalho que, assim, do que a gente conhece das condições de trabalho, tem 90% de chance dessa pessoa estar voltando para um trabalho que não vai ter condições ideais para ela voltar, né? Pela experiência, pode ser que faça parte dos 10%, eu estou chutando esse número, tá? Mas 10% de empresas que vão ter algum programa de retorno ao trabalho e tal, pode, mas eu chutaria que não, né? Eu levaria em conta que não. Então, se ela está preocupada, a primeira coisa é investigar o que preocupa. O- e aí, isso é uma das boas perguntas que eu faço para os meus pacientes. Assim, o que te preocupa? Que, às vezes, gente, quando a pessoa está preocupada, às vezes ela nem sabe direito o que preocupa. E aí, como é que você quer ajudar alguém, sendo que nem a pessoa sabe ainda direito o que preocupa ela? Como é que você vai saber, né? Então, primeiro é investigar junto com a pessoa quais são os medos, quais são as preocupações, né?
tem esse termo que se usa muito na terapia cognitiva, que é a descoberta guiada, né? Então o seu papel vai ser guiar essa descoberta feita de maneira colaborativa. Vocês dois, profissional e paciente, vão descobrir o que preocupa, o que pode acontecer, como lidar com essas questões que vão aparecer em um momento ou outro, né? E acho que a Yasmin fez uma boa pergunta também para essa paciente, que é o que é difícil, né? O que você tem dificuldade agora? E aí, quando ela fez uma pergunta aberta, que é uma pergunta que dá a possibilidade da pessoa responder de maneira diferente. Porque você fala assim, ó, você acha que seu corpo está em condição de fazer o movimento que você precisa fazer no seu trabalho? Isso é uma pergunta mais fechada. Agora, quando a Yasmin fala o que é mais difícil, a pessoa pode falar, eu não consigo levantar o braço. Ou ela pode falar, o mais difícil é eu lidar com o meu chefe que não vai entender que eu estou em um momento com maior dificuldade. São respostas bem diferentes uma da outra, né? E se a gente fecha Uhum, muita uhum, pergunta, a gente perde de vista, de repente, uma questão que preocupa e a gente nem perguntou, a gente nem levou em conta. Então, perguntas abertas ajudam muito nesse sentido, né? Abre a possibilidade da pessoa responder algo que nem você espera que ela responda, né? Pode ser alguma coisa que você não estava nem imaginando que preocupa. Por exemplo, o que me preocupa mais, na verdade, é que eu vou ter que sair de casa e aí eu tenho 3 filhos que vão ficar em casa, eu não tenho quem deixar. De repente é essa a resposta, é essa a preocupação. Tem nada a ver, ou tem a ver com a dor, mas não diretamente, né? Mas é o contexto, então a gente precisa entender direito o contexto. Então, perguntas abertas podem ajudar a gente a identificar esses pontos, né, de preocupação. Falei demais, tem mais coisa para falar, mas Mas vamos rodar e aí eu vou depois eu volto. aproveitar, eu vou não contextualizar, né, mas eu vou criar algumas condições assim que eu acho que o que a Yasmin trouxe, que conforme a história que ela foi contando, me parece muito uma relação do indivíduo com o ambiente, né? Então, essa questão de como que a pessoa está dentro do ambiente que ela tem, e no caso a gente está falando de ambiente de trabalho. Então, acho que tem um ponto, né, que é interessante, que é como lidar com fatores, às vezes, muitas vezes, não tão modificáveis, vamos pensar assim, né? Então, fatores contextuais, ambientais, e aí eu acho que entra um pouco no que a gente sempre tem falado, né, e tentado disseminar aí, que é a questão da multidimensionalidade do profissional para conseguir a multidimensionalidade do paciente. Porque acho que a maior dificuldade é se você não for um profissional que consegue abrir esse espaço para esse tipo de questão também, provavelmente o paciente também não vai te trazer essa questão, né? E se te trazer, ela não vai saber o que tem que falar para você, já que você não é o psicólogo, você é o fisioterapeuta, né? Então, assim, tá lidando aqui no caso da Yasmin, com a boca, né? Com a ATM. Então, acho que tem uma questão muito grande, né? Do fisioterapeuta, o profissional da saúde, conseguir criar um ambiente onde vai falar de fatores além do físico, né? Até porque isso é um dos grandes desafios, e eu vejo na literatura hoje um termo que eu acho que seria o mais interessante, que é o prontidão psicológica, né? Então, como que a gente vai trabalhar, e a gente tem isso num caso muito interessante, que é o LCA, o ligamento do cruzamento, ligamento cruzado anterior, aonde literalmente os fatores de simetria, força, né, teste de velocidade, não estão garantindo retorno esportivo, então a gente está pensando numa prontidão psicológica, né? Então, assim, como trabalhar nesse esse desafio, né? Então, volto um pouco para o Zé, se o Rafa não quiser fazer nenhum comentário, mas muito em relação a essa questão, né? Trabalhar fatores talvez não tão modificáveis para a gente tentar fazer essa melhora da relação indivíduo-ambiente, né? Ótimos pontos também. A gente precisa lembrar, né, Leandro, que nenhum corpo funciona no vácuo. Uhum. A gente não está no vácuo. O nosso corpo está em interação constante com o ambiente. Então, nesse momento, a cadeira onde eu estou sentado faz parte do meu ambiente. A sala onde eu estou, o escritório onde eu estou. Tem um ambiente mais amplo, eu estou em uma casa que fica numa rua.
num bairro, numa sociedade, né? Então, tudo isso é ambiente. De alguma maneira, a gente pode até pensar que o nosso próprio corpo pode ser considerado um ambiente, o ambiente onde as questões internas se localizam, né? Os pensamentos, os sentimentos, é, as sensações corporais, elas acontecem nesse ambiente que está em constante interação com o meio, com o ambiente. Então, tudo que eu penso, tudo que eu sinto no corpo reflete essa interação entre organismo e ambiente. Parece óbvio isso, mas a gente não leva em conta às vezes essa questão. A gente olha muito para um corpo e esquece de olhar para o ambiente onde esse corpo está. Ou a gente até leva em conta os pensamentos do paciente e fala, ele é catastrofizador. E a gente não leva em conta em que ambiente essa pessoa está. O serviço de saúde que essa pessoa frequenta, o seu consultório, é um ambiente. Você é um ambiente para o seu paciente. Isso é interessante. Você é um contexto para o seu paciente. Isso significa que quando o paciente te traz uma questão, a maneira com que você responde a ele é o ambiente respondendo. Entendem isso? Você é o Uhum. ambiente, você é o contexto. E pensa o seguinte, imagina que esse paciente já foi em 10 fisioterapeutas. E todas as respostas que essa pessoa recebeu foram mais ou menos coerentes entre esses 10. E todas inadequadas. Aí ele vai passar com você e você vai trazer uma outra maneira de olhar para aquilo, vai trazer outras perguntas, você vai reagir de uma maneira diferente. Sabe aonde está essa modificação? No ambiente. Você foi um ambiente diferente, você foi um contexto diferente. E tem paciente que fala isso, né? Nossa, pela primeira vez eu me senti ouvido, pela primeira vez alguém falou algo que fez sentido em relação à minha dor, ou seja, mudou o contexto em que a queixa do paciente se dá, né? Isso é muito importante. E aí o Leandro frisou essa palavra que é importante, né? Que é prontidão, e a gente tem aí há décadas já o Prochaska e de Clemente, que foram dois autores que foram estudar prontidão para mudança, né? E eles começaram com pacientes com problemas relacionados ao uso de álcool, né? Pacientes alcoolistas que no momento em que eles começavam o tratamento, Prochaska e de Clemente identificaram que esses pacientes chegavam no tratamento em estágios diferentes em relação a quão prontos eles estavam para ou parar de beber ou beber menos, né? Modificar o uso de álcool deles. Então, alguns pacientes já estavam chegando numa fase de tratamento assim, eu quero mudar, eu quero parar de beber, eu sei que está me fazendo mal. Tinha pacientes que chegavam lá e falavam, não, eu quero, não tenho a menor vontade, eu nem acho que eu vou conseguir parar de beber. Eu vim aqui porque minha esposa falou que se eu não viesse passar com você, ela me largaria, sei lá. Então, são estágios completamente diferentes. Não dá para a gente ter a mesma intervenção, a mesma maneira de lidar com pacientes que estão em estágios tão diferentes assim. Então, trazendo a discussão para a volta do trabalho, é a mesma questão. Tem pacientes que já vão falar assim para você: olha, eu sinto muita falta de trabalhar, eu quero muito voltar a trabalhar, só que o meu corpo ainda está dolorido. Então, eu preciso que você me ajude a aguentar, a suportar esse tempo que eu vou estar trabalhando, sentado, mais tempo sentado, sei lá. Essa é uma demanda. Outra demanda é uma pessoa que não está pronta para voltar para o trabalho. Às vezes não é por uma questão física somente, né? Às vezes é porque o trabalho é muito estressante, ela não sabe se ela vai conseguir voltar porque o trabalho não está bom. A gente vê isso com um funcionário público muitas vezes, né? Tipo, não está bom o trabalho, aí a pessoa não gosta do que ela faz, ela vai ter que voltar para esse trabalho que ela não gosta, mas ao mesmo tempo pedir demissão, né? Para um funcionário público pedir demissão é um desafio e tanto, né? Ela tem que abrir mão de uma segurança, de uma estabilidade e tal. Então, muitas vezes tem essa trava aí.
percebem que são questões muito diferentes, né? Que tem a ver com essa palavra que o Leandro usou, que é a prontidão, né? Quão pronta essa pessoa tá para voltar. Deixa eu até levantar uma reflexão aqui, acho que para todos, escutando o Zé, né, falando, e veio isso. É interessante porque se a gente olhar todas as diretrizes de prática clínica, não só de dor musculoesquelética, mas se você pega de dor crônica primária, se você pega de dor, né, por exemplo, neuropática, enfim, se você olha para diretrizes diversas, elas vão colocar um pilar como o retorno precoce ao trabalho. Mas eu estava pensando enquanto o Zé falava aqui que é uma coisa meio complexa isso, né? Porque, por um lado, se a gente pensa na lei e no processo trabalhista de se adoecer no ambiente de trabalho, muitas vezes essa pessoa vai ter sido afastada, né, por um médico do trabalho que vai estar olhando uma condição mais física. Tudo bem, a gente está vivendo um momento diferente de saúde mental hoje e outros aspectos são avaliados, mas vamos pensar que ela de fato afastou por uma queixa de dor de coluna. E essa pessoa, esse médico do trabalho, está olhando muito para a estrutura, está olhando para o hernia de disco, alguma coisa assim, que é o senso comum. Aí essa pessoa foi afastada, e, né, e a gente tem o incentivo ao retorno precoce ao trabalho. A gente está discutindo aqui que vários são os fatores para influenciar na pessoa estar pronta para voltar de forma precoce ao trabalho, né? Então, acho que é uma reflexão aqui para a gente pensar, né? Voltando para a coisa do papel do fisioterapeuta. Eu li uma vez um estudo que falava isso, assim, que era um estudo de associação, que ele verificava que fisioterapeutas tinham uma crença mais biomecânica e estruturalista, do ponto de vista patoanatômico, tendiam a gerar retornos mais tardios ao trabalho do que fisioterapeutas que tinham uma visão mais alinhada com conceitos modernos da dor. Então, talvez dentro de toda essa complexidade, de novo, né? A gente está olhando várias camadas, tem a camada do ser, do indivíduo, tem a camada da motivação e do que significa trabalho, que é uma coisa que muda de geração para geração. Tem uma camada que tem a ver com essa parte, né, de como funciona o processo mesmo de afastamento e retorno, né? A gente tem falado um pouco sobre esse assunto, é bem complexo. E aí, a gente, como profissional de saúde, mas mais especificamente quem nos ouve aqui, fisioterapeutas vão estar no meio disso e muitas vezes vão ser o profissional que vai estar ajudando o paciente, né, a retornar ao trabalho. Então, além de olhar para o indivíduo, talvez, e para essa prontidão, como lidar com esses outros aspectos, né? Acho que é uma coisa que eu estava pensando enquanto o Zé falava aqui. Ótimo ponto, Rafa. Então, primeiro de tudo, tem a ver com essa pergunta que você fez, né? O que significa trabalho? Quando penso em trabalho, eu gosto de lembrar do conceito da física de trabalho mesmo, sabe? Que é empregar força para gerar movimento, né? Na física, trabalho é isso, não é? Você coloca uma força e essa força vai gerar um movimento. Então, a gente pode pensar trabalho de uma maneira muito mais ampla. E aí tem uma questão social que me dói o coração, que é, tem muita gente que não gosta do que faz, né? Que não gosta do próprio trabalho. Eu amo o meu trabalho, então eu sou um privilegiado de falar, putz, vai voltar a trabalhar, vai falar, oba, né? Eu fico de férias, chega um momento que eu falo, nossa, tô com saudade de trabalhar, assim, porque eu gosto do que eu faço, né? Mas não é a realidade da maioria das pessoas, né? Tem muitas pessoas que encaram. E tá tudo bem, não tô achando errado também, nem todo mundo precisa amar o que faz. Mas que sentido tem esse trabalho, mesmo que não seja o trabalho em si? O ideal é que o trabalho em si seja muito significativo para a pessoa, mas mesmo que não seja, que sentido faz aquele trabalho para aquela pessoa, né? O que que ela está fazendo? Porque cê- eu vou fazer uma pequena digressão aqui em relação ao sentido do trabalho, que talvez seja importante a gente olhar para isso. Sabe quando tem alguns autores que vão estudar burnout? E aí eles identificam mais ou menos 6 causas principais de burnout. Uma delas é a carga de trabalho. Então, uma delas. Tem outras 5, né? Eu não sei se vou lembrar das 5, mas o burnout está muito envolvido no sentido que o trabalho faz. O burnout pode estar envolvido na questão de quão justa a pessoa considera que são os benefícios, o pagamento,
o quanto tem de justiça mesmo. O trabalho, o burnout está envolvido nas relações do trabalho. Então, como é que estão as relações com as outras pessoas, com os colegas, com os superiores, inferiores, na hierarquia, né? Então, a gente tende a associar burnout só com carga de trabalho, né? A pessoa trabalha demais. Depende. Se aquele trabalho faz sentido para ela, ela vai suportar muito mais horas de trabalho. Se o Uhum, trabalho não uhum. faz sentido, vai ser outra relação, né? Com a carga mesmo de trabalho. E aí, quando o Rafa fala de retorno precoce, eu fiquei pensando, a gente fala muito de dor crônica sem pensar na raiz da palavra, né? Eu gosto de cavocar a raiz da palavra, né? E aí, crônico vem de Cronos, né? E Cronos, na Grécia, era o... Vou dar um de Mário Sérgio Cortella, que Cronos, na Grécia, era, ele não chega a ser... Cronos não chega a ser um deus, porque ele é antes dos deuses gregos, né? Ele dá origem aos deuses gregos, ele é pai de Zeus, por exemplo. E Cronos é o titã, acho que ele é um titã. Se alguém que entende mais de mitologia pode me corrigir depois. Mas é do tempo. É uma entidade relativa ao tempo, Cronos. Porque quando a gente fala cronômetro, por exemplo, é Uhum. mensuração do tempo, né? Então, dor crônica tem a ver com tempo, o tempo das coisas. E tratamento de dor crônica envolve aprender a lidar com o tempo. Então, qual é o tempo adequado para fazer a pessoa voltar ao trabalho? Eu não sei, as coisas têm seu próprio tempo. Para uma pessoa, o ideal é que seja o quanto antes. Mas talvez para uma outra pessoa é esperar um pouco. Só que a nossa sociedade tem muita dificuldade de esperar. O autor do artigo científico, né, Rafa, tem dificuldade de esperar. Ele não quer esperar. Então ele coloca lá como objetivo primário o retorno ao trabalho e tal. Mas será que era o melhor desfecho ele voltar logo a trabalhar? Será que é isso que é o melhor para aquela pessoa, para aquele indivíduo? O problema é que, às vezes, num artigo científico, a gente vai pegar 350 pacientes e aí é difícil você individualizar o melhor desfecho para cada um. Dá, até, dá, mas dá muito mais trabalho, né? Então, muitas vezes o que a gente vai ver num ensaio é um desfecho primário ali, e aí, para alguns pacientes, pode fazer todo sentido aquele desfecho, mas para outros não. E o problema Uhum. é que você não está fazendo um ensaio clínico randomizado com 350 pacientes, você está com um paciente na sua frente. Qual é o melhor desfecho para aquele sujeito que está na sua frente? Né? É voltar logo para o trabalho? É esperar um pouco? É trabalhar algumas questões para aquela pessoa voltar mais forte, mais pronto? Porque senão, o que a gente vê? O paciente retorna para o trabalho e às vezes depois de 2 meses já está afastado de novo, né? Existem milhares de casos assim, né? Então, acho que um bom ponto para a gente levar em consideração é esse, né? Como a gente está lidando com o tempo das coisas, né? E aí não tem aquele equilíbrio tênue, né? Que é não apressar, mas também não postergar muito, porque a gente sabe que muito tempo com dor, muito tempo afastado só vai gerando piora do quadro, né? Então, onde é que está esse ponto chave ali, né? Que é não esperar muito tempo, mas também não correr apressadamente para fazer o sujeito voltar ao trabalho sem estar pronto para isso. Perfeito. Yas, tem algum comentário? É, vários, assim, na verdade é muito, muito legal ouvir vocês irem falando, porque a gente vai fazendo algumas relações aqui, né? Então, acho que um ponto que foi quando você iniciou e reforçou o que o Zé falou, que o Zé comentou que a gente não vai conseguir mudar tudo, né? Tem vários fatores aí você falou dos não modificáveis, né? E é isso, para mim, como fisioterapeuta, ao longo da minha formação, eu me frustrava muito, porque sempre eu olhava e falava, tá, mas para eu conseguir cuidar disso, eu vou ter que mudar isso é impossível, né? E aí, ao longo do tempo, eu fui percebendo que
eu não ia conseguir fazer todas essas mudanças e que, na verdade, se a gente olhar para nós mesmos, né, que não somos os pacientes, mas para as nossas vidas, a gente também não consegue fazer todas as mudanças que a gente proporia, de repente, para um paciente, né? Então, olhar com esse mesmo, com essa mesma empatia, com esse mesmo cuidado de que se fosse para mim, eu também estou tentando fazer um regime, eu estou tentando voltar para a academia, eu estou tentando fazer um curso online, a gente também desengaja, né? Então, por que que o paciente não pode desengajar, né? Todo mundo vai ter essas oscilações, e aí entender, como o Zé comentou, inclusive até por esses estágios de prontidão para mudar. Então, ao longo do tempo, eu fui pensando assim, qual que é o meu trabalho como fisioterapeuta? E aí eu cheguei em milhões de exercícios que eu fui fazer na minha vida toda de tentar escrever e pôr no papel qual que é a minha função, qual que é a minha missão, o que que eu estou fazendo aqui e tal. Eu cheguei numa coisa de que talvez o meu papel como profissional seja ajudar as pessoas a fazerem boas escolhas. Eu estou um pouco nesse lugar, assim, sabe? Eu, a minha função hoje como profissional de saúde é, de alguma forma, ajudar as pessoas a fazerem escolhas melhores para si. E onde essa escolha tiver, né? Se essa escolha estiver relacionada ao movimento, se essa escolha estiver relacionada ao enfrentar, se essa escolha estiver relacionada a se permitir, né, um ou outro momento de tranquilidade, ou de respiração, ou de, enfim. E aí eu tenho conversado muito com os pacientes sobre isso, e tem sido muito rico. Mas isso tem a ver com algo que está acontecendo na minha vida também. Então, como eu estou dentro desse processo de tentar fazer melhores escolhas para mim, eu tenho bastante repertório para poder conversar com os pacientes sobre esse tema. Então, acho que isso acaba sendo natural e a gente vai indo nesse processo. Então, nesse caso dessa paciente em específico, eu tentei ir diminuindo um pouquinho o tamanho do problema, tentar mostrar para ela que, tá, você está muito preocupada com isso, mas você conversou com eles e disse que você está muito preocupada com isso? Ela falou, não. E aí, um pouquinho diferente do que o Zé imaginava, embora ela trabalhasse de caixa de supermercado, quando ela levou para a chefe dela que ela estava muito preocupada com o retorno, a chefe dela trouxe uma solução e falou assim: e se você começasse só meio período? Você ia ficar mais tranquila se você começasse meio período? E aí ela veio na semana seguinte super feliz de que ela tinha enfrentado, falado com a chefe, que a chefe tinha dado uma solução, e uma colega dela do caixa, que trabalhava do lado, falou para ela ficar tranquila, porque se ela não se sentisse bem por algum motivo, ela ia cobrir. Então foi muito legal, porque todo mundo ao redor ali, até foi arrepiada de contar, porque foi bem emocionante, as pessoas engajaram. E aí, o contrário completamente disso, eu estou com uma outra paciente que trabalha numa empresa multinacional, fodona e tal, conversou com o RH e o RH falou, não, acho melhor você afastar mesmo, porque você vai ser avaliada pela tua performance, e se você performar metade, a gente vai te avaliar por essa metade, e aí talvez seja melhor você afastar. Então, não teve o mesmo, foi completamente diferente a forma como as empresas lidaram, e aí eu acho um pouco isso, assim, a sociedade de forma geral e as empresas e os locais de trabalho lidam muito diferente com essas situações e com o colaborador, enfim, e com as pessoas. Ainda não existe um método, né? Tem empresas, como o Zé falou, às vezes tem um programa de retorno ao trabalho, às vezes não e tal. Mas eu acho que muitas vezes a gente cria os fantasmas sem se propor, de repente, a ir lá fazer uma pergunta, falar, olha, eu quero muito voltar, mas porque a gente tem o paciente que tem uma sintomatologia mais persistente, eles tendem a ser mais hipervigilantes. Então, se eles ficam mais em casa, sem ter muitas atividades, muitas coisas, a hipervigilância em relação à dor, ao sintoma, também vai aumentando, né? Então, ter, de repente, uma atividade que distrai um pouco, né? Eu penso um pouco nisso, assim, de dar um pouco de outras coisas na vida para essa pessoa poder também se preocupar e pensar que não seja só o sintoma. Mas é claro que é uma linha muito tênue. Vai ter gente que, para algumas pessoas, isso vai ser muito bom, para outras, isso pode aumentar muito mais a sintomatologia. Então, tem que ter essa sensibilidade ali na hora de conversar com o paciente. Mas, enfim, eu acho que ajudar o paciente a fazer melhores escolhas, a fazer perguntas, a tentar se organizar relacionado ao tempo, ao volume de trabalho, à quantidade de horas, para quem pode, né? De repente, para quem trabalha em home office, conseguir fazer blocos menores de trabalho, pausas,
o famoso, escuto isso muito dos pacientes. Eu percebi que eu não conseguia ficar 1 hora na academia, então eu não ia. E aí, depois que você me falou que eu podia fazer 15 minutos de exercício, eu consigo ir todos os dias, porque eu achava que precisava ser 1 hora. Então, essas pequenas orientações de viabilizar a mudança de comportamento, eu acho que tem sido a forma como eu tenho trabalhado melhor, assim, como eu tenho visto que tenho conseguido ajudar mais gente dessa forma, sabe? Claro que não são todos, né? Mas em termos de boas escolhas, eu acho que eu estou indo nesse caminho. Legal. Vou aproveitar antes do Zé comentar. Eu acho que essa questão do papel do fisioterapeuta nessa situação, ela também tem muito a ver do que eu tenho estudado do doutorado, que é o estilo de vida, e a gente começa a entrar em muitas variáveis que não de base, né, seria o nosso papel principal atuar. Então a gente começa a lidar com outras situações que estão complexas, mas de qualquer forma, um dos fatores, né, das variáveis importantes é o manejo do estresse. Então, nessa questão de conseguir ensinar o paciente a lidar com um estresse específico, né? Eu acho que ele também é um ótimo lugar da gente conseguir separar até na questão tecidual, que eu acho que fica muitas vezes pregada no paciente como crença da dor dele e tudo mais, porque você vai ter um ambiente fora do trabalho e no trabalho, porque aí você vai conseguindo mostrar para ele, né, que como ele se sente em alguns aspectos, para mostrar para ele também que existem outras variáveis além das biológicas influenciando na própria dor. Então, além, né, de como a Yasmin falou perfeitamente, de fazer boas escolhas, né, eu acho que também até de qual que é o melhor profissional para ajudar ela naquele momento, né? Então, entendendo que nós, fisioterapeutas, temos alguns recursos, porém, de certa forma, essa situação ela é muito mais limitada, até, né, uma reclamação comum é, eu tenho dificuldade de conseguir indicar ele para um terapeuta, para um psicólogo, né? Existe essa resistência. Então, a partir do momento que você começa a mostrar que as questões biológicas, elas já estão, de certa forma, sanadas, e que o gatilho dela está muito mais relacionado a fatores psicossociais, e que aquele enfrentamento dele não está suficiente por questões ambientais, né? A gente consegue chegar até um certo ponto, igual a Yasmin conseguiu sugerir com a paciente, mas tem um papel que a gente tem uma barreira, né? Então, acho que é importante também porque a gente começa a cercar para, entre aspas, sobrar literalmente aquela variável e aquilo começa a facilitar o entendimento do paciente sobre os fatores associados à dor dele, né? Então, acho que nesse sentido de a gente não tem todas as ferramentas de solucionar tudo, né? Assim como a gente tem falado desde o começo, né? Então, até no sentido de qual profissional ser o mais adequado, acho que a gente ainda está aprendendo a conseguir fazer essa transferência entre profissões, né? Então, no geral, eu vejo muito que o papel do fisioterapeuta está relacionado a isso, porque senão, se a gente pensar só em manejo de estresse, né, como terapias mente-corpo e por aí vai, ela não necessariamente isso transfere para aquele ambiente contextual que é o trabalho, né? Eu sempre gosto de falar, né, que a dor tira férias, mas no sentido de o contexto que a pessoa está nas férias é totalmente diferente do contexto do trabalho. Então, a partir disso, a gente começa a entender que são fatores ambientais contextuais que estão realmente sendo diretamente influenciadas, né, para aquele quadro dele, né? Então, enfim, Zé, fica à vontade, Rafa, também se quiser algum comentário. Não, achei maravilhosa essa história da Yasmin, em comparação com esses dois casos, né? Comparados assim. Então, tem uma paciente que estava preocupada e aí chega no trabalho, conversa com a chefe e a chefe ajuda. Isso é uma surpresa boa. E a outra, que trabalhava em condições até melhores, em uma empresa boa, um cargo melhor, não teve essa ajuda. E aí, fiquei pensando sobre. Vou falar algo que não é tão intuitivo, pode ser contraintuitivo para as pessoas, mas a catastrofização, se ela for moderada, ela tem um papel interessante. Que é o seguinte: é aquela. Sabe quando uma pessoa vai tentar fazer alguma coisa, ela fala assim, o não eu já tenho? Eu acho ótima essa ideia do não eu já tenho, que foi um pouco a atitude que essa paciente da Yasmin foi para conversar com a chefe, né? Ela foi assim, já estou levando em conta que pode não acontecer, que era a postura que eu estava também. Vamos levar em conta que essa empresa não faz parte desses 10% aí
né, mais humanizado, digamos assim. Por quê? Olha que interessante isso. A gente tende a achar que catastrofização é ruim, está associada à dor, e a gente tem que ajudar os pacientes a não catastrofizarem. Mas olha a armadilha. Imagina que essa paciente, caixa do supermercado, está preocupada e ela fala para Yasmin: eu estou muito preocupada com eu voltar ao trabalho e não receber apoio. E aí imagina que a Yasmin, com a melhor das intenções, começa a falar assim: não, você vai dar tudo certo, as pessoas vão te ajudar, né? Imagina se essa pessoa chega lá e dá tudo errado, o chefe fala: te vira aí, você tem que fazer 8 horas por dia, 6 vezes por semana, acabou, não tem desculpa. Qual, qual foi o impacto positivo da intervenção da Yasmin de descatastrofizar o pensamento dessa paciente, né? Pior, assim, a surpresa foi ruim. Ela chegou toda confiante, achando que as pessoas iam ajudar e não. Então, o que que a Yasmin fez ao invés disso? Falou: pergunta e vê, né? Vamos lá. E é bem nessa ideia, assim, não você já tem, vamos lá ver o que que acontece, né? Nem precisa, não estou falando para falar ou não você já tem, tá? É só, tem muita coisa que eu penso, eu não falo com o paciente, tá? Esse é um, mas eu não falo para o paciente não, você já tem, eu falo: ó, vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que a experiência diz para você, né? E aí não é só vai lá e fala, mas é como falar, quando falar, com quem falar, né? Tem várias nuances aí para trabalhar com o paciente, né? Qual é a hora certa de falar. Já a outra paciente acabou sendo frustrante, né? Pelo visto, ela não teve o apoio que ela precisaria. Então, já levem em conta a possibilidade da pessoa não ter o apoio. Aí a preparação é muito mais no sentido de, se acontecer o pior, vamos pensar no pior possível, não receber o apoio. Que ferramentas nós temos para Uhum. lidar com isso? A pessoa já vai preparada para isso. Agora, se receber o apoio, é só surpresa boa, né? A surpresa vai para o lado positivo. Se a gente tenta fazer o paciente ficar confiante e pensar positivo, se der errado, a surpresa vai vir para o lado negativo. Então, é sempre interessante a gente pender a balança para a surpresa vir no sentido positivo. Prepara para o negativo, o que vier de positivo, beleza, é lucro, digamos assim, né? Eu considero bem interessante essa postura e que é o oposto do que intuitivamente as pessoas acham que tem que fazer, né? As pessoas acham que o paciente tem que pensar positivo. Não acho que tem que pensar. A situação é difícil. Tem muitas possibilidades de coisas ruins acontecerem. Então é melhor a gente preparar o paciente e fortalecer ele para lidar com isso, né? Uma maneira de lidar com isso é o que a Yasmin também fez, que é ver o que a paciente conseguia fazer naquele momento, né? Então, exposição gradual básica ali, né? O que é possível, o que a pessoa já dá conta de fazer, e parte disso para ir evoluindo no quadro. Aí o Leandro lembrou uma palavra importante também, que é o estresse, né? E o estresse é um mecanismo muito antigo na história da vida na Terra, vem antes dos seres humanos, outros animais têm estresse, né? E que envolvem a relação do organismo com o ambiente. Tem muito a ver com o que a gente já conversou. O estresse é um mecanismo que permite com que a pessoa se adapte. Então, o estresse é um mecanismo de adaptação que todos nós temos. O salmão tem um sistema de estresse parecido com o nosso. Os mamíferos nem se fala, então, né? O sistema de estresse é muito parecido, que vai ali utilizar de uma cascata de hormônios, né, e de neurotransmissores, principalmente a adrenalina, noradrenalina e o cortisol, né, mas tem outros hormônios envolvidos que vão ajudar o corpo a se preparar para reagir a um desafio, né, digamos, uma mudança ambiental e tal. A gente tende a achar que estresse é negativo, né? Não, no estresse é uma resposta do seu corpo, né? Há um estressor, que é, aí a gente poderia até considerar algo que pode ter uma carga negativa, que é algo que pode gerar algum tipo de impacto no seu bem-estar.
Então, se você está muito tempo sem trabalhar, voltar ao trabalho pode ser um estressor, que vai gerar um impacto no seu bem-estar. Você vai ficar ansioso, você não sabe se vai dar certo, você não sabe se vai ter o apoio do seu chefe, tal, né? Então, como ajudar essa pessoa a lidar com isso, né? Então, eu recomendo que fisioterapeutas que são mais especialistas nisso que eu, quando estão diante do estresse, é perguntar o que acontece no seu corpo. Então, vocês são mais especialistas em corpo do que eu. Então, Uhum. perguntem. Quando a pessoa está estressada, o que acontece no corpo? A pessoa pode falar, eu fico meio sem ar, ou eu tremo, ou eu transpiro muito, ou a minha dor piora. Então, quais são as respostas fisiológicas, né, diante de um estressor? E aí são muitas variáveis mesmo, né? O Leandro falou isso. São diversas variáveis. Como a gente vai impactar essas variáveis? Quais dessas variáveis a gente consegue influenciar diretamente? Quais a gente vai precisar da atuação de um outro profissional? Aí a interdisciplinaridade favorece muito, né? O atendimento a essas pessoas. E como impactar essas variáveis, né? Eu gosto sempre de pensar no tratamento como desemaranhar um nó, né? Então pensa, o exemplo que mais me vem à cabeça é rabiola de pipa, né? Quando tem gente que chama de maranhão, né? Aquela rabiola de pipa, quando ela vai enrolando, fica um nó prendendo o outro. E aí é dificílimo de ir tirando. Se você vai. Ou tem gente que fala cabo de celular também, mas cabo de celular é bem mais fácil que rabiola de pipa, né? E não tem o impacto, né, da rabiola. Rabiola de pipa é bem mais difícil. Qual é a estratégia que a gente usa para desemaranhar a rabiola de pipa? Você vai descobrindo qual é o nó que está prendendo outros nós. E aí você vai tirando, e aí, se você pegar um nozinho certo, você vai vendo que você solta ele, outros nós vão sendo soltos também, consequentemente. Você vai conseguindo chegar nos outros nós. Então, quando tem algo muito emaranhado, o seu objetivo é ir desemaranhando o caso, né? Casos de dor crônica costumam ter um emaranhado grande de questões mecânicas, sociais, psicológicas. Quais são os nós que a gente consegue desemaranhar agora, né? E percebe que quando você vê uma rabiola de pipa toda emaranhada, a questão não é assim, como começou, qual foi o primeiro nó, não é o que causou o nó. Ah, foi o vento. Tá bom, foi o vento, mas como é que você vai fazer para desemaranhar? E aí, um paciente com dor crônica, às vezes a gente perde muito tempo tentando identificar qual foi a primeira causa, causa inicial, que leva tudo. Num emaranhado não é esse o ponto importante, é quais são o que está prendendo, né? Qual é o nó ali que eu consigo soltar um pouco, né? É uma maneira de fazer o Leandro usou essa expressão, cercar, né? A gente vai Uhum. cercando o caso, assim, aí desemaranhando mesmo ponto a ponto, né? Bela analogia, né? É, eu gosto muito dela. Não, essas analogias que eu uso, a maioria delas não foi eu que inventei, não, tá? Eu vou colecionando essas. Ah, eu nem lembro mais onde eu ouvi. Mas Então, essa foi boa. eu não é mérito meu. Talvez o meu mérito é ir ouvindo e lembrando dessas metáforas, tá? Mas não é de inventar essas metáforas, não. Deixa eu aproveitar aqui, gente. Acho que a gente já está em momentos finais do episódio. Eu gostei dessa fala. Eu acho que a gente poderia tentar, talvez, organizar um pouco tudo que a gente falou aqui no episódio, tentando trazer de uma forma mais tangível para quem nos escuta. Quais estratégias talvez façam sentido usar, não como uma, né, receita de bolo, um guideline, mas realmente de estratégias que a gente poderia talvez usar para facilitar o retorno ao trabalho. Então, assim, alguns pontos que me chamam a atenção foram, acho que a primeira fala do Zé, com essa ideia de a gente conseguir escutar mesmo, né, o que está por trás ali, talvez dessa preocupação da pessoa, né, com relação ao retorno ao trabalho, e talvez em que fase de motivação ela tá. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu acho que tem um outro ponto importante que o Foucault trouxe nessa coisa da ideia do estresse, né, de se modular o estresse
mas dentro de um contexto. Então, realmente, poxa, a gente tem várias evidências com relação à eficácia de terapia mente-corpo, entre outras abordagens, mas não necessariamente a pessoa conseguir ficar em paz isolada numa cabana faz com que ela consiga levar isso para o meio do caos onde ela teve, né, o quadro dela. Então, talvez ajudar ela a manejar esse estresse, mas num contexto ajude também, né? E eu acho que a Yas trouxe um ponto muito legal com relação, pelo menos que eu peguei da tua fala, Yas, com relação ao alinhamento da expectativa dessa paciente. Acho que o Zé depois trouxe isso de forma mais organizada, que é ajudar a pessoa realmente a se questionar, entender o que ela pode fazer, e incentivar ela a fazer isso ao mesmo tempo que você dá ou discute estratégias com ela para caso a expectativa seja violada, né? Então, esses foram os pontos que eu peguei, mas acho que é legal, talvez Yas, Zé, vocês trazerem aí na visão de vocês, né? Quais são estratégias que um fisioterapeuta poderia talvez usar, além dessas, né, para facilitar o retorno ao trabalho? Como que vocês veem isso, né, na perspectiva de vocês? Quer começar, Yas? Ah, eu quero. Eu acho que, para mim, faz muito sentido quando eu faço paralelo com coisas que eu já conheço, fica mais fácil de eu pensar. E para mim é até mais simples eu conseguir explicar para o paciente porque fica claro para mim. Então, fazer um paralelo com o volume, da mesma forma que a gente faz pensando em volume de exercício, funciona muito. Então, é claro que os pacientes vão ter liberdades diferentes nos seus trabalhos para criar esses blocos de volume de acordo com o que eles fazem, né? Isso vai ser diferente para atividade, para o tipo de chefia que tem, para o cargo que tem, etc. Mas mesmo quem não está afastado do trabalho, os meus pacientes que estão trabalhando, mas têm queixas, eu tento sempre trazer essa orientação relacionada à distribuição do volume de trabalho ao longo do dia e ao longo da semana. E aí tentar ajudar esse paciente de uma forma com estratégias organizacionais de como colocar no dia dele estratégias de movimento, estratégias de relaxamento, orientações relacionadas àquele básico que a gente sabe que influencia muito, sono, né? Estratégias de movimentos relacionados a pensando se esse paciente fica muito numa posição específica, então as orientações em educação em dor básica, eu acho que isso já traz assim um repertório enorme, né? Assim, se a gente isso para o fisioterapeuta é muito simples da gente fazer isso, está muito dentro do nosso dia a dia, do nosso repertório. E uma coisa que acontecia muito comigo e hoje eu tenho percebido é que às vezes eu deixava de falar algumas coisas para o paciente porque eu achava que algumas coisas eram meio óbvias. E na verdade elas não são, né? Então, quando a gente traz essa informação, e aí o paciente fala, nossa, é verdade, eu posso fazer assim, né? Então, hoje eu tenho trazido mais repertórios, mais possibilidades, mais exemplos. Eu peço muito para o paciente me contar como é o dia dele. Então, me conta como é o seu dia, desde a hora que você acorda, me conta a tua rotina, o que que você faz. Aí, dentro disso, eu pergunto, e aonde você acha que caberia, talvez, fazer um pouquinho de movimento? Você acha que tem a possibilidade entre cada reunião online lá você fazer uma pausinha e fazer tal coisa? Só que aí, ao invés de eu deixar muito livre, eu acabo passando coisas específicas, porque eu sei que a maior parte das pessoas funciona melhor quando elas têm uma receitinha. Então, eu faço um vídeo, às vezes, de um exercício, um movimento, alguma coisa, e aí devagar eles vão procurando outras coisas. Ah, fiz em tal lugar, posso fazer esse também? Aí depende muito da personalidade do paciente. Mas eu acho que esse é a palavra final, assim, é fazer o mesmo raciocínio que a gente faz para volume de treino, volume de exercício, a gente pensar no volume de trabalho. Então, como que a gente distribui melhor o volume de trabalho, mesmo de quem já está trabalhando ou quem está afastado e vai retomar, e respeitar as limitações de cada emprego, de cada trabalho ali, de acordo com as possibilidades que aquele paciente pode ter. Acho que é isso. Perfeito. Antes do Zé complementar, queria só fazer um comentário que eu acho que o Zé vai discorrer um pouquinho melhor depois. Eu acho que toda essa conversa que a gente teve, né, ela traz algumas questões que eu venho refletindo, que a, a gente, tudo isso não está ignorando nada do biológico, né, do que a gente sempre fez na fisioterapia, das nossas intervenções tradicionais, né, porque muitas vezes quando a gente entra nesses papos, as pessoas falam que a gente esqueceu da fisioterapia, né, tradicionalmente falando, e na real é o inverso, né? A gente está somando algumas questões, e aí eu acho que a gente está falando muito de princípios e competências que o fisioterapeuta precisa ter para as intervenções.
e como a gente foi sempre muito munido por intervenções e técnicas, sempre foi muito palpável nesse sentido de, eu faço uma terapia manual desse jeito, com aquela pressão, não sei o quê. Eu faço o exercício com aquele volume, naquele ângulo, e fica muito mais fácil visualmente até. Quando a gente fala dessas estratégias, né, de enfrentamento e questões mais psicossociais, essas regras, esses step by step, eles vão se perdendo, né? Então, acho que a gente cria um pouco mais de frameworks do que realmente uma sequência de ações propriamente dita. Então, acho que é legal até o Zé, como psicólogo, também falar um pouquinho dessas questões de estratégias que a gente tem, porque realmente ele nunca vai ter uma regra, né? Eu sempre falo, né? Ensinar comunicação sem ter a resposta do paciente é muito difícil. Eu posso te ensinar uma pergunta, mas depois como que você lida com a resposta? Então, Uhum. acho que essa parte é a complexidade de quando a gente fala de habilidades de comunicação e por aí vai, né? Então, acho que tudo isso é bacana. Zé, fica à vontade aí para complementar e finalizar aí tua fala também. Ótimo. Acho que eu vou começar comentando algo que a Yasmin falou, acho importante a gente perder o medo de falar o óbvio, por dois motivos principais. O primeiro é porque às vezes o que é óbvio para a gente não é óbvio para outra pessoa, né? Mas tem um outro motivo eu acho mais importante ainda do que esse, que é o seguinte: uma coisa é você saber sobre algo. Uhum. Outra é você saber fazer esse algo, é você colocar isso em prática. E eu tenho conversas muito divertidas com os meus pacientes em relação a isso, porque às vezes eu falo uma coisa e o paciente fala, não, eu sei isso. Você fala, tá, você sabe, mas o que você está fazendo com essa sabedoria toda, né? Com esse conhecimento? Como é que você está aplicando isso? Essa é a minha pergunta. Saber, do tipo, fazer atividade física vai melhorar a minha saúde. Tá bom, você pode saber isso, mas e o que você está fazendo em relação a isso? Então, às vezes, falar o óbvio é quase que ajudar o paciente a refletir como ele está colocando em prática isso que é óbvio, né? Então, não tenham medo de falar o óbvio, porque muitas vezes você pode ter algo óbvio no sentido proposicional, né? No sentido das palavras serem óbvias, do significado da frase ser óbvio. Mas o ponto que a gente está trabalhando aqui não é discutir o sentido das coisas e tal, sem que isso se traduza em uma aplicação prática. Então, o que a gente quer é que o paciente aplique no dia a dia dele o que é óbvio no sentido da frase, assim, né? Uhum. E aí o Rafa usou uma palavra que eu acho essencial e eu quero salientar, que é motivação. Então, se tem um ponto que eu considero importante para fechar a nossa discussão, assim, e para sintetizar o que eu considero mais essencial, tem a ver com essa palavra que o Rafa usou, que é o que motiva essa pessoa a voltar para o trabalho, o que pode motivar. Quando a gente fala de motivação, a gente está falando sobre o que move a pessoa, o que move aquele ser humano, né? Então, talvez esse seja o ponto mais central para discutir com o paciente. Às vezes, pode ser que o paciente vai te falar assim: voltar ao trabalho significa eu voltar a é, fazer algo que faz a diferença na vida das pessoas. Imagina que a pessoa tem essa percepção sobre o trabalho dela. Eu quero ajudar as pessoas, eu quero ter esse papel social. Isso é uma coisa. Às vezes pode ser só, eu preciso de estabilidade para pagar a escola dos meus filhos e para deixar as contas de casa é, seguras, pagas e dar segurança para minha família. Isso também pode mover a Uhum. pessoa. Então, a gente não sabe de antemão o que pode mover a pessoa. Nem ela sabe direito. Às vezes, a gente superestima a noção que as pessoas têm a respeito do objetivo delas, do que significa e tal. Pensa na vida de você, a gente não sabe direito o que a gente está fazendo, a gente vai vivendo, né? Então, parar para pensar sobre isso pode ser interessante.
E não espere que o paciente dê uma resposta pronta, nem precisa estar pronto. Por isso que eu falo que eu gosto mais de fazer pergunta do que responder. Porque essa é uma pergunta importante. O que te move? Isso pode mudar, isso é para agora, assim, agora o que te move, né? Agora o que faz valer a pena voltar a trabalhar, né? Então façam essa pergunta para os seus pacientes e aí a segunda pergunta é o que quais são os obstáculos para que isso aconteça? O que atrapalha? Tem a ver com a pergunta que a Yasmin fez para a paciente, sim, o que que é mais difícil, né? E aí você vai ajudando a pessoa a lidar com o que é mais difícil no caminho, na direção do que importa para ela, né? Acho que esse é um bom ponto central. Que bom que o Rafa trouxe essa palavra, assim, que ela é essencial para a nossa discussão. Em relação ao que o Leandro falou, é, eu acho interessante essa ideia de que às vezes a gente, como o assunto é complexo, às vezes a gente espera que a nossa intervenção tenha que ser muito complicada, né? Eu lembro uma conversa que eu tive com o Rafa uma vez que ele separou o que é complexo do que é complicado, difícil, né, Rafa? Então, o assunto é complexo porque ele tem muitas dimensões. Isso não significa que a nossa intervenção tem que ser super mirabolante, assim, sabe? Fazer coisas ultra complicadas com nomes pomposos e tal, né? Precisa, gente. O Leandro deu um bom exemplo. Estratégia de comunicação, sabe? Se comunique de forma objetiva, clara, precisa com o seu paciente. Aprenda a validar o que o paciente está sentindo. São coisas que a gente sabe fazer. É colocar em prática mesmo, sabe? Não é nada super mirabolante, né? Mas é praticar. Tem a ver com essa questão do. São coisas óbvias, mas a prática não é tão óbvia assim, né? Praticar isso não é tão óbvio. Então, como a gente pratica essas estratégias de comunicação, validação, como é que a gente identifica o nível de prontidão que o paciente está. Então, são coisas não muito difíceis, mas exigem uma atenção muito refinada para a prática. Então, essa é, acho que é a dica. Não é nada do outro mundo, mas precisa estar atento para perceber os pontos, né? Bom, muito bom. Então a gente vai encerrando aqui esse episódio. Começamos o ano com cheio de perguntas. Então que a gente consiga usar bem todas elas aí durante nossa prática aí, né? Queria agradecer muito o tempo aí da Yasmin, do Zé, do Rafa. Sempre bom estar com vocês, né? Infelizmente não é presencial, né? E vou deixar cada um fazer uma palavra final aí. E o Zé também que tem, está cheio de coisas online aí, clube de leitura de livro e tudo mais, fica à vontade aí para divulgar também, tá, Zé? Então, vou começar pela IA e depois o Zé finaliza aí também. Ah, eu que agradeço estar com vocês, é sempre muito bom. Fico muito feliz quando a gente pode estar presencialmente, mas mesmo assim, online também é muito rico, a gente se sente próximo. Espero que tenha sido uma discussão gostosa para quem está ouvindo e que gere mais perguntas ou mais pensamentos e que ajude de alguma forma, tanto a vocês quanto os pacientes de vocês. E eu já vou, antes do Zé falar, eu vou perguntar para ele porque recentemente eu precisei recomendar para uma paciente um acompanhamento psicológico e eu encaminhei, passei o link da BeHealth. E aí eu queria saber se isso é viável, se a gente pode, quando for encaminhar para um paciente para uma psicoterapia, se a BeHealth é algo que a gente pode encaminhar para os nossos pacientes, que existe muito essa questão, né, de diferentes profissionais, a psicoterapia, o paciente precisa ter, enfim, como qualquer tipo de intervenção, ter uma relação legal com o profissional. E aí eu achei que ali ela, ao invés de indicar uma pessoa em específico, ali ela poderia ter a possibilidade de conhecer diferentes pessoas. E aí? Por favor, Zé. Super viável e recomendável. Eu acredito no trabalho que a gente está fazendo lá. Então, para quem quiser acompanhar o trabalho, tem as redes sociais da BeHealth, é BeHealth, né? BE Health de saúde lá no Instagram.
E eu considero que a gente tem vários profissionais que são interessados, inclusive, sobre essa relação entre aspectos psicológicos, biológicos, sociais. Atendem pessoas com dor também, não sou só eu, então recomendo sim. Para quem quiser me acompanhar lá nas redes também é Zé Siqueira, tanto no Instagram quanto no YouTube. Eu fiz uma meta para esse ano, que eu tô até com medo de publicizar isso, mas é bom, né, tornar a meta pública, porque aumenta a chance da gente colocar em prática. Então, a minha ideia é fazer pelo menos 3 a 4 posts no Instagram por semana e retomar o YouTube. 1 a 2 vídeos por semana. Então, aí tá, ó, joguei no mundo agora, no universo, agora vai ter que acontecer, A né? gente agradece, por favor. E aí tem uns cursos, né? Vou dar um curso, tem o curso de comunicação, que é um curso com aulas gravadas, tem um grupo que eu acompanho de 4 em 4 meses, a gente discute caso clínico e tal. E esse semestre, o meu objetivo vai ser discutir, ainda não tem direitinho o formato que vai ser, mas eu vou falar sobre coragem. Vai ser o tema central do semestre. Yasmin já está sabendo, né? A gente vai discutir Grande Sertão Veredas, que é um dos meus livros preferidos da vida, O Antifrágil, do Nassim Taleb e outras obras de arte e de filosofia. Minha ideia é ir costurando filosofia, ciência e arte para discutir saúde mental. Então, todo semestre vai ser com esse tema coragem. Quem Muito quiser bom. estar comigo, acompanha lá, em breve eu vou divulgar. Ou seja, essa conversa tem continuação, né? Então, sigam os Zé Continua. Não tem fim. e continuem essa discussão. Rafa, palavras finais para a gente finalizar. Eu acho que esse é um tema relevante, pouco discutido, né? A gente já falou algumas coisas sobre queixas relacionadas ao trabalho, mas acho que a gente nunca tocou especificamente nesse assunto de retorno ao trabalho. Então, eu acho que é de fato um tema diferente e é isso, né? A gente falou muito aqui, como vocês podem ver, a gente até resvalou em algumas abordagens específicas da físio, a Yasmin trouxe ali, por exemplo, exposição ao movimento, trouxe ali, né, uma prescrição de movimento ao longo do dia para a pessoa fazer, mas grande parte do que a gente discutiu, na verdade, envolvem a mudança de estilo de vida, envolve a gente conseguir abordar outros aspectos que não especificamente, né, a ergonomia, a postura, a biomecânica ou outras técnicas estariam só há tempos atrás na alçada ali do que seria o olhar do físico. Estou dizendo que isso nunca é necessário, né, nunca é necessário olhar para a ergonomia, nunca é necessário olhar, né, para estratégias dentro do ambiente com essa visão, mas olha que interessante, né? Uma discussão, ela é super ampla, tem assunto pra caramba e a gente quase não tocou nesses assuntos, talvez outrora, numa discussão sobre retorno ao trabalho na físio, é o que a gente ia ficar falando. Então, acho que é um episódio muito legal para começar o ano, né? Os pacientes vão estar ali tentando voltar de férias, então talvez possa ser um episódio para ajudar todo mundo a colocar em prática esses conhecimentos logo mais. Muito bom, muito bom. Então, assim a gente finaliza o primeiro episódio de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Né? A gente está cheio de novidades aí que vocês estão devagarzinho sabendo. Então, a gente agradece. Tenha um bom ano para todo mundo, bom retorno e valeu! Valeu, pessoal.